Fala galera, sejam todos bem-vindos ao primeiro episódio do Rio Preto Cast. Estamos super felizes e animados com o que a gente está construindo, né? Chegou o dia, né? Tanta expectativa, vocês que nos acompanham nas redes sociais devem estar com tanta expectativa que nem a gente, mas chegou o dia, nesse dia especial, aniversário de Rio Preto, né, Lê? É aniversário de Rio Preto, 170 anos, 170, né? 170. 170 anos, uma jovem cidade, né, pessoal? Sim. Uma jovem cidade. E para um primeiro dia, a gente poderia trazer algo tão importante, né? E também de um assunto que vai trazer um pouco de... que vai abrir um pouco, né, a nossa cabeça, acredito eu. E o tema que a gente trouxe para esse episódio é um tema super legal, que o Odelmo, assim, ele é um cara sensacional para isso, inclusive. Nossa, eu tive um momento de inspiração hoje à tarde, que eu criei um título para o nosso podcast, que é o seguinte: do Atari ao metaverso, a inovação através dos games. Rapaz, merece uma palma, né? Sensacional, sensacional. Sim, tive um momento gente. de inspiração. Sensacional. E temos dois super convidados aqui hoje. O Alex Mamed, que é o maior colecionador de games de games não, né? É só de games, consoles, né? Tudo de videogames. De videogames do Brasil. E é da América Latina ou é só do Brasil? É, com homologado, com certificado do Brasil. Ah, do Brasil. Mas já me falaram que eu sou da América Latina. Ah, bacana. E o Vitor Manachini, é isso, né? Isso aí, isso aí. O Vitor Manachini, que é um cara que eu levo como amigo, que é um cara que trabalha com inovação, ele vai ter muito a contribuir com a gente hoje. Então, você que está nos assistindo já sabe, né? Se inscreve no nosso canal, curte esse vídeo, compartilha com seus amigos. E vamos começar então o Rio Preto Cast, agora a partir de hoje, todo sábado, um episódio inédito. Sim. Que você vai adorar acompanhar, trazendo personalidades de Rio Preto e da nossa região, né? Com certeza. E uma super novidade hoje, nós já estamos em várias plataformas de áudio, tá? Então você está acompanhando aqui a gente no YouTube, mas você também pode acompanhar a gente lá no Spotify, no Deezer e no Amazon Music. Então, se por acaso você estiver fazendo seu exercício e não conseguir ver no YouTube, tá? E agora não tem mais desculpa, você pode acompanhar a gente dentro dessas plataformas. Exatamente. Então, estamos em todas as plataformas. No Então, multiverso das plataformas. Multiverso das plataformas. Vamos começar então o nosso bate-papo de hoje. Vocês viram que o nosso cenário está todo aqui, todo paramentado. Nós vamos explicar aqui cada uma dessas coisas, mas eu queria começar com você, Mamed. De onde veio essa paixão por games? De onde surgiu isso? Primeiramente, muito obrigado por fazer essa participação e ser o primeiro episódio de muitos que virão. Agradeço o Vitor, o Thelmo, o Leandro, ao Pac-Man, ao Mario Bros. que estão com a gente aqui. E começou por acaso, né? A minha coleção, nunca pensei em ser um colecionador. Eu morava numa cidade bem grande, próxima a Rio Preto, a cidade de Cedral City. Tem um carinho muito grande, Cedral. E na época, eu jogava videogame em casa. Minha mãe falou: Alex, começa a ganhar dinheiro com isso. A molecada ia lá só tomar suco, pipoca, comia os lanches da minha mãe. E a molecada ficava jogando aquele Street Fighter, né? Que era aquela luta, né? Muito legal. E eu falei: começa a ganhar dinheiro com isso. Me deu um start na cabeça. Eu falei, já com 18 anos, ser empreendedor nos games. E montei uma locadora bem artesanal. Era um galpão de madeira que a mãe tinha lá para colocar coisa de cavalo em Cedral lá. Que tinha. Era uma chácara onde eu morava. Então eu fui lá, tirei tudo as bagunça, enxada e tal. Coloquei 2 televisão velha que nós tinha e coloquei lá o meu Super Nintendo e um Master System. E comecei a cobrar por hora, igual a Lan House, né? Naquela Olha época, só. em 91. Empreendedorismo. Cara, ele começou a falar, eu já sou fã dele já, velho. Que a coisa mais legal que eu achava eram os caras que eram os donos do videogame, velho. Você pagar por hora pro cara, o cara falou assim, velho, você pode jogar todos quando não tem ninguém aqui. Você pode pegar todos esses jogos, cara. Não, eu já sou fã, velho. E aí acabei falando, comecei a ganhar dinheiro. Aí 2 televisão, acabei na Casa Bahia, fiz um carnezinho na época, comprei mais 2. Fui comprando mais videogames e eu cheguei a ter 6 televisores e 6 videogames. Aí começava a vender Coca-Cola, refrigerante, pipoca. Era um centro ali de jovens, né? Tem várias histórias, depois a gente pode até contar sobre isso. E até padre foi tentar fechar minha locadora. E aí aconteceu o quê? Meu pai me chamou para trabalhar com ele em outra atividade. E aí eu tive que fechar a locadora, obedecer o pai. Isso aí é coisa de criança, mas eu ganhava dinheiro, ganhava muito dinheiro.
Só que meu pai mandou parar, parei. E foi ali que eu falei, o que eu vou fazer com esses televisores, videogames iguais? Falei, vou guardar o Super Nintendo, o Master, um de cada um, e o resto eu vou trocando. Aí fui trocando uma televisão por um 3DO, uma televisão por um Neo Geo. Quando eu vi, eu pensei, nossa, tenho 12 videogames, né? 12 consoles, né? No termo dos colecionadores chama consoles. Falei, tenho 12 consoles, sou um colecionador, né? Mas eu nunca ia imaginar que durante 30 anos, eu estou mais de 30 anos no meio do colecionismo, ia chegar com mais de 700 aparelhos de videogames sem ser repetidos, né? Fora os repetidos. Cara, Caramba. sem ser repetido, sem noção? E eu lá com o meu FIFA todo dia. Tentando lá brincar, só um pois é. pouquinho. Você jogava? Cara, eu nem sabia que tinha 700. Pois é, né? já Acho que começa assim, né? Mas levando em consideração Play 1, 2, 3, 4, 5, assim, né? Eu achei que tinha Nintendo 1, 2, 3, né, tal. Cara, eu fiquei no Super Nintendo. Como jogador, assim mesmo e tudo mais, eu fiquei no Super Nintendo. Eu sempre gostei de ver, sempre gostei da estratégia, acho que resume um pouquinho do que eu faço, mas eu sempre gostei de olhar e já tive um MVP de uma startup de game também, para entender esse ecossistema e tudo mais. Mas eu era o cara que olhava mais a galera e falava, nossa, esse cara aí tá ganhando grana fazendo isso daí, sabe? Eu não fui o jogador número 1, assim, de falar, cara, tô no hype dos jogos. Ô, Vitor, e assim, a gente vai ter um episódio especial sobre games aqui, mas eu não posso deixar de comentar isso com você. Como essa indústria, ela virou um monstro, né? A gente vai comentar um pouco sobre os números dela, mas assim, ela virou uma indústria bilionária hoje, né? Cara, o que é louco dessa indústria, além de ser bilionária, é uma coisa que qualquer outra indústria não consegue fazer. O ponto é esse. Porque se a gente analisar a indústria de televisão, por exemplo, que ganhou tanto por tanto tempo, bilhões de reais, ela está entendendo como ela consegue inovar agora. Qual que é o próximo passo? Uma rede social, por exemplo, que até então era uma comunidade entre amigos, dá um passo para trás e fala assim, cara, eu preciso repensar essa forma com que as coisas acontecem, como eu vejo em comunidade. E aí pega estratégias dos games e leva para um metaverso agora, né? E tudo mais. Então, eu acho que como as coisas estão se transformando de uma forma tão rápido, que o que a gente fez lá atrás, como o Alex falou, dessa cultura de game e tudo mais que a gente fez lá atrás, está repercutindo agora. Porque quem começou lá atrás e tem um know-how como ele e diversas outras pessoas que entenderam o modelo de negócio, está preparado para esse novo mundo. E está ensinando muita gente a fazer as coisas. Acho que o ponto é esse, né? Então, sobre a indústria, além dela ser bilionária, é uma indústria de infinitas possibilidades. Você pode fazer de diversas formas, você pode ser inclusivo. Eu acho que o grande problema, falando de qualquer indústria, é o acesso. Sim. Então, a partir do momento que você consegue levar um game para dentro, né, de um celular, por exemplo, isso já muda o jogo, isso traz acesso para jovens que não poderiam jogar antes, né? Então, a gente tem vários exemplos aí que a gente poderia dar. Mas realmente me fascina a forma com que isso está evoluindo. Acho que a gente vai falar mais sobre isso. Até nessa questão da evolução que eu vou comentar com uma média aqui, né? Você teve teu primeiro videogame de que ano, assim? O primeiro foi o Atari. Né? O Atari foi feito em 77, né? Mas o Brasil veio na década de 81, 82. Veio para aquelas lojas Mappings, né? Foi ali em São Paulo a maior loja que vendia Mapping. Mas eu peguei em 82, eu não peguei no lançamento, né? Sim. E também meu irmão foi para o Paraguai buscar muamba, né? Que era isso a nossa vida. Até hoje ainda algumas coisas, né? Mas hoje tem os sites, né? Sim. Hoje você compra tudo pela internet. Na época você tinha que montar no busão, andar tantas horas e trazer. E ele foi comprar calça, tênis, relógio e trouxe um brinquedo eletrônico. Aí nós falamos, o que é isso, brinquedo eletrônico? Então, um Atari naquela época, mesmo na década de 80, no início de 80, quando você colocava um aparelho na televisão, até então que você colocava na televisão, um videocassete no máximo, você não interagia, você ligava lá, o vídeo fazia sozinho. Não, o videogame você tinha um controle, tudo bem, um botãozinho só, e você interagia com a TV. Você imagina pra molecada isso. Sim. Você mexe as coisas na TV. Na tua cabeça, como é que eu consigo mexer lá na TV? Né? E aí o primeiro foi o Atari, né? Jogava Enduro, River Raid, né? Aqueles joguinhos mais antigos. E depois eu peguei do meu irmão trouxe pra ele, eu acabei tomando do meu irmão. Aí depois o meu mesmo foi o Master System, que aí tinha cores e tal. Sim. Esse era preto e branco, aquele sistema PAL-M dos Estados Unidos. Mas o primeiro foi o Atari. Até sobre o que o Victor comentou de inovação, né? Então você conseguiu acompanhar essa evolução de tecnologia, né? Do Atari até hoje, no que a gente chega aí num PlayStation 5, né? No Xbox e tal. Eu sempre imaginei assim, a gente fala, nossa, um dia nós vamos estar dentro do videogame, né? Desde lá, cada dia ia aumentando os gráficos, as cores, o som, né?
a interatividade, né? Videogames, porque no início tinha um fio ali, né? Sim. Grande, para você ligar no videogame, para você ligar. Depois as primeiras coisas foram os joysticks sem fio, já foi uma inovação. As imagens, aí jogo era cartuchos, depois virou mídias em CDs, Blu-rays, aí todas as mídias, LD, aqueles Laserdisc, saiu videogames da Pioneer Laserdisc. É raro, mas eu tenho lá em casa. Desse tamanho o jogo. E aí até hoje jogos online. Então a gente foi vendo a evolução e igual o Vitor pôs, mas a gente vê o negócio cada dia crescendo mais, né? Há várias empresas hoje lançando jogos. Às vezes você não precisa nem hoje do aparelho mais. Você precisa só do joystick e você capta o jogo. O que eu lá e acho joga. mais foda disso é que é uma necessidade humana. Sim. Né? Então, essa necessidade de fazer o que a gente está fazendo aqui agora, de ter esse pertencimento, de trocar ideia, né? A pandemia veio e mostrou um monte de coisa pra gente. Uma delas é que nós somos seres sociáveis e ponto final. Mas esse pertencimento de você estar numa tribo, né? Trocando ideia com pessoas de diversos lugares do mundo. Eu acho que a globalização ela trouxe muito disso. Falando de inovação e falando do boom dos games, surgiu a partir do momento. Pô, em um cenário onde, né, você vai dizer melhor do que eu isso, mas, pô, eu jogava eu contra eu mesmo. Sim. Contra um computador onde tinha uma programação tal, tinha a tua linha de código lá até ir até, né, certo ponto. Depois, eu comecei a jogar com os meus amigos. Então, tinha 2 controles, eu consigo jogar. Depois, eu comecei a jogar em locais onde várias pessoas podiam estar interconectadas com a internet e tal, né? Lan houses e tal e tudo mais. Aonde evoluiu para um lugar que, pô, a gente Não tem consegue limites, né? montar times, montar, né? A gente consegue fazer o que a gente quiser hoje na internet, praticamente, né? E eu acho que isso muda o jogo, porque a nossa necessidade, né? Falando de necessidade, acho que humana é, pô, a gente nasce. A gente começa a imaginar, assistir um desenho, assistir um anime, qualquer coisa. Primeira coisa, a gente se imagina, fala, cara, eu jurava que eu era o Jiraiya, velho. Jurava. Eu jurava. Eu, em algum momento eu tive a roupa, tenho foto disso, eu com a roupa do Jiraiya, eu jurava que eu era ele. E aí, partindo dessa premissa, a gente começa a se imaginar dentro disso. Fala, cara, não era o Jiraiya que tava lutando com os monstros lá, era eu. E aí, partindo de uma evolução onde realmente sou eu, né, onde eu coloco um óculos de realidade virtual, E você onde tá lá dentro, né? eu consigo participar disso e eu consigo falar com outras pessoas que também são outros personagens, o jogo muda. Sim. E, Alex, até nesse ponto que o Victor tocou aqui. Você é mais saudosista dos games antigamente ou mais entusiasta com esse futuro? Eu vou explicar a minha situação aqui. Lá pelo meio da década de 90 eu tinha um Mega Drive que eu jogava Sonic e era um acontecimento na família, assim. Chegava no final do ano, via meus primos de São Paulo e a gente tentava de todo quanto é jeito zerar aquele jogo. Era sempre uma luta, porque depois que você morria ou depois que você tinha que desligar, cair a energia, você tinha que voltar do começo. Sim. Tinha voltado do começo. Hoje eu baixei esse jogo no meu celular e eu zero ele toda vez que eu pego pra jogar. Então você é mais saudosista com os games ou você é entusiasta com esse futuro? Olha, eu vou fazer um parênteses aí, que você falou do Sonic, negócio de tomada. Tem que contar uma história aqui. Conta. Você falou agora. Eu tava em Caraguatatuba e tinha isso mesmo. Todo mundo, eu ia pra passar férias com meus primos, a gente cada ano eu levava um videogame, era colecionador, né? Sim. Teve um ano que eu levei o Mega Drive e fui zerar Sonic. Olha só que coincidência. Eu tava zerando Sonic, e aí quando tava no final, na última fase, eu dei um pause pra todo mundo vir ver eu zerar Sonic. Porque nós zeramos, eu e meus primos, todo mundo, cada hora uma fase, aquele negócio de revezamento naquela época, né? Todo mundo subiu e a minha ex-esposa veio, tadinha. Quando ela foi passar perto da gente, ela não tropeçou, porque lá 220 tem o transformador. Ela bateu o pé na tomada e desligou a televisão. Caraca, e o relacionamento acabou aquele dia. Por isso que eu falei isso, mulher. Não, brincadeira. Foi depois, bem depois. Não, é sério. Na hora que ela desligou, todo mundo olhou pra ela e ela se trancou no banheiro. De medo. Ela ficou toda envergonhada. E a gente teve que jogar tudo de novo. De novo, pegar as argolinhas tudo de novo. Cara, você soprou muita fita, Alex? Muito. Nossa, Nossa, imagina. Desde a época da Atari, Master System, Phantom, Super Nintendo, que é quase todo mundo assoprava. Eu acho que eu sou os dois. Eu gosto muito dos videogames antigos, mas eu vejo a inovação é uma coisa assim, fora do normal. Eu não sou de jogar. Você pergunta, Alex, a pergunta fosse, Alex, você é jogador? Você é gamer? Não. Eu sou muito ruim. Eu jogo. Você joga tudo, um pouquinho. Falar, quantos jogos você zerou? Então, eu acho que não. 10 jogos no máximo. Eu zerei pouquíssimos jogos. Só que eu gosto, assim, tanto do desafio dos videogames antigos, que é um barato. Você zerar um Enduro do Atari, um River Raid, né? Eu nunca vi, eu nunca zerei. É muito difícil. É horas e horas. E agora você pega um videogame, um
um Play 4 e coloca aquele óculos. Putz. Você vê a primeira experiência que eu tive com óculos, eu chorei, vou falar a verdade. Eu chorei. Porque eu acho que a minha infância inteira, eu imaginava isso que o Vitor falou. Será que um dia a gente vai entrar no videogame, né? Vai entrar você, seu personagem, você andar, né? Igual no Fortnite, que você tá andando lá, você vê banda, não sei. Não sei se é o Fortnite ou outro jogo que tem. Você tá andando e vem uma banda. Fortnite. O Travis Scott tocou, né? Você imaginou, você tá lá você tá jogando o jogo, aí, pera, vamos todo mundo lá pra tal praça, eu acho que é assim, porque eu não jogo, eu tô falando no meio. Eu jogo coisa velha. E você já lá, vai ter um show do, não sei lá, Elton John, não sei, os cantores novos aí. Godplay lá, putz, eu fico lá parado vendo, né? Você dentro do videogame, que barato que é isso. E o metaverso é mais ou menos isso. Mas o que é louco, coisa louca. O que é louco é isso, porque ao mesmo tempo que você tá jogando, você não deixa de jogar. Se jogar é estar dentro do jogo, a todo momento você tá jogando. Mas, de repente, fala, cara, eu tô matando aquele cara, mas tem um show do Travis Scott aqui. Peraí, deixa eu assistir aqui, né? Aí, um outro exemplo. Pô, tá acontecendo isso, mas de repente tem um lançamento de uma marca nova de algum produto que é exclusivamente no jogo lançado. Ou seja, se eu não comprar, né, aquele gatilho da escassez, né? Se eu não comprar agora, eu não vou ter depois. Sim. E tem coisas que você compra pra ficar no jogo, né? As skins e tudo mais que você vai comprar pra continuar dentro do jogo. Então, cara, você tá dentro cada vez mais. Você participa, você pertence, né? E o metaverso vem pra isso, pra, cara, você poder construir tua casa lá, se você quiser, né? Você comprar o terreno, construir sua casa, ter teu iate, enfim, depende até onde vai, né? Até onde a gente consegue chegar. Mas a ideia é essa, né? Me contaram uma história, não sei se é isso, você que tá mais nessa parte, eu falei, eu sou a parte velha, coisa velha não é. O metaverso vai lançar um óculos, um exemplo, eu quero assistir o jogo lá, Real Madrid, Barcelona, lá, não sei, um jogão louco, vai entrar um cara de óculos lá, sentar na primeira cadeira lá, e eu aqui de casa, aqui de Guapiaçu, eu vou colocar eu vou me sentir lá no jogo, eu pago o ingresso, eu vou assistir. É normal, isso mesmo? Normal. Olha que É uma coisa de louco, né? Normal. A ideia é essa, a realidade ela ser... Né, não é só nos games, em tudo. Chegar em shows, algum momento... Exato. Eu quero conhecer as pirâmides, vai ter um cara de óculos andando no meio das pirâmides lá. É isso. Rapaz do céu. E as agências de turismo vai entrar nessa também. Vão vender isso aí. Leandro é empreendedor saber, na área de turismo. Vai mesmo. saber Eu acho dizer que vai pra ser gente. isso. Você Sim. quer comprar um pacote aí virtual? Sim. Ó, a gente agora em 2000, vai acabar agora em março, inclusive. Tá tendo a feira de Dubai. Cara, tem muita coisa tecnológica que as pessoas, se fossem, sei lá, há 5 anos atrás, ninguém ia falar, isso aí não vai acontecer. Mas na realidade que a gente vive hoje, eu acho que as pessoas não se surpreendem tanto mais, né, com as coisas que o mundo, né, o mercado disponibiliza para as pessoas. Então, eu acho que sim, é um negócio que é para todas as áreas, não tem. E é aquele negócio, se você não entrar, se você não mudar e entrar nesse meio, já era. Você vai ficar para trás e outros vão tomar teu lugar. E não tem limite, né? Não tem limite. E eu vejo que essa questão dos games no Brasil, pelo menos pra mim, o que impulsionou muito essa indústria também era aquelas revistas que te ensinava como passar de fase, como zerar. Tinha muito isso, né? Tinha. Alex? Nós precisávamos das revistas. Porque os jogos realmente, primeiramente, eu vou fazer 49 anos agora. Eu até hoje, meu inglês é horrível. Minha esposa me puxa a orelha. Nossa, você é o maior colecionador de videogame do Brasil. Tem que falar inglês fluente. Eu não consigo. Eu sou velho, preguiçoso. Eu falo totalmente errado o inglês. Então, todos os jogos vinham ou inglês ou japonês. Piorou ainda, né? Então, aquelas revistas eram a nossa salvação, né? Então, a gente quero chegar no final. E tinham muitas revistas, acho que é detonando, né? Na época era detonando o jogo, uma coisa assim, ou zerando o jogo. Você ficava lá, página por página, né? E hoje não precisa mais disso. Hoje você vai no YouTube, você fica vendo o cara lá zerando muito mais rápido. E as revistas foram acabando. Hoje são poucas revistas que sobreviveram aí, mas já não são mais para fazer propaganda de algum jogo. Ou então uma coisa nostálgica do que ajudar você. Porque você vai no YouTube e você consegue. Mas tinha muita revista. Ação Games, Pro Games. Eu acho que essa barreira do que, né, você comentou sobre as viagens, como que vai mudar, eu acho que no final a gente só... O que muda é a experiência. Nós somos seres humanos que gostamos de viver experiências diferentes. Vou dar um exemplo para vocês. A filha de um amigo meu chegou para ele e falou: pai, o que nasceu primeiro? Um carro ou um iPad? Pô... No mundo onde ela nasceu, que já existia tanto carro e quanto iPad, fica difícil responder. Né? Para ela é abstrato. Para a gente nasceu num mundo onde já tinha ambas as coisas. Né? Mas aí eu pergunto para vocês, o que nasceu primeiro? Uma escada, por exemplo, ou um pinico? Exato. O que nasceu primeiro?
Boa pergunta, né? Escada? Cara, não importa. Você concorda comigo? Tipo assim, olhando, se a gente olhar na Sim. história da humanidade e tal, vai mostrar que foi a escada por causa das construções, né, pros castelos e tudo mais, mas a real é que pra gente não importa, porque a gente nasceu no mundo onde já existia escada e pinicos. Então, essa questão tecnológica é uma variável, na realidade, entre o que está acontecendo agora e se tem tecnologia possível, que aí, voltando à pergunta, para crianças que estão nascendo nesse exato momento, daqui 5 anos, se ela perguntar o que nasceu primeiro, o metaverso ou qualquer outra coisa, para ela é tudo novo. Para a gente, né, e a barreira de entrada para ela se adaptar, entender como utilizar essa tecnologia é muito menor. Por isso que são exemplos que a gente vê na internet de crianças segurando o iPad com o pé e digitando com as mãos, né? Tipo, com 3 anos de idade. A gente ainda tem dificuldade como segura com as duas, né? Não, eu fico impressionado com o Antônio, o meu filho, ele sabe pular anúncio já no YouTube, ele fala, tem que pular anúncio, e ele quando pega uma revista, ele já faz o movimento de pinça, que ele quer que a foto aumente ou que passe, é uma coisa muito louca, a gente acha que isso é E a natural. frustração da TV, né? Talvez chega assim, acha que é touch a TV e chora. Fala assim, cara, mas não é touch a TV? Como assim? Sabe? Exato. O celular que é desse tamanhozinho, né? Touch e a TV não. Ô, Vitor, isso já chegou nas empresas, né? Existe um termo muito falado hoje que é gamificação. Então, processos seletivos, avaliação de desempenho, muitas coisas estão Academias, né? Academias, universidades, estão gamificadas. Como é que você vê esse processo? Eu sei que você trabalha um pouco isso, esse processo do game sair de um hobby e ir para esse lado profissional. Eu acho que o primeiro ponto, as empresas elas entenderam, e da mesma forma que a educação no mundo, elas entenderam que estava na hora de mudar o modelo de negócio. O que elas faziam não faz mais sentido. Então são empresas que muitas vezes ainda estão no século XIX, são colaboradores que estão no século XX e, tem clientes sedentos por inovação que estão no século XXI. E acho que o interessante disso tudo é que nós estamos em algum momento em algumas dessas partes. Então, falo, cara, o que a gente precisa mudar é esse drive interno e começar a se atualizar. Então, o que as empresas, como as escolas que também estão lá atrás nesse modelo industrial, perceberam? A forma com que eu contrato não é condizente com o mercado agora. Por quê? Se eu tenho um colaborador que eu estou buscando ele, para um desenvolvedor, por exemplo, alguém de tecnologia, que ao mesmo tempo ele também curte pra caramba game, e a experiência dele dentro de um game é muito mais interativa e ele se desempenha melhor quando ele está olhando para uma gamificação, para um modelo não é linear. Porque se a gente analisar os modelos de contratação tradicionais, eles são como? Lineares. Sim. Onde, primeiro eu passo por uma triagem, por um recrutamento, aí eu faço a nível 1, nível 2, nível 3, e não só recrutamento, né? Mas é uma experiência. Imagina que a gente precisa fazer um treinamento dentro da empresa para colocar inovação lá dentro. Se eu chegar pra galera, falar assim, cara, seguinte, vou ser inovador com você, jogar post-its no meio da mesa, assim, falar isso é inovação, não vai funcionar. Eu preciso ter storytelling, eu preciso ter narrativa, eu preciso ter meios de levar. E essa forma de gamificar, de ter uma visão não tão tradicional da forma com que a gente faz, é o que está mudando. Então, basicamente, a gente entendeu que o mundo mudou, a forma com que a gente faz as coisas não faz mais sentido nesse mundo atual e não tem como não ser equilibrado isso no final das contas, né? Porque se lá fora eu uso óculos de realidade virtual, se eu interajo pelo celular o tempo todo, dentro da empresa você tem que preencher uma ficha, você tem que esperar na fila para ser entrevistado, depois você passa por toda essa cadeia, não faz mais sentido. Então, eu acho que o grande objetivo das empresas estarem acelerando e colocando gamificação até para resultados, né? Tem empresas, aqui em Rio Preto mesmo, tem empreendedores que colocam dentro de vendas gamificação. Então, para ver como que eu consigo se desenvolver melhor e são os melhores em segmentos. Por quê? Eles entenderam, se eu gamifico, se eu ganho de fase, então eu troco no final por produto, por exemplo. Tem uma lojinha lá onde o tanto que eu me desenvolvi, o tanto que eu fiz, ou eu troco roupinha, faço compro uma skin, ou eu vou lá e troco por produto no final do mês. Eu engajo muito mais e dói menos. Porque acho que o ruim do ser humano, que acho que a transformação digital trouxe muito isso, é tirar de nós o que é operacional. Tirar de nós o que um robô realmente consegue fazer. Que é o básico, né? Um robô, tudo que a gente tinha na década de 70 de habilidades que a gente colocava, sabe quais eram as habilidades da década de 70? Era fazer o que você pediu para ser feito, era você respeitar todos ao seu redor, era você seguir a tarefa à risca. Então, na década de 70 saiu uma pesquisa que era sobre isso. Cara, um robô consegue fazer tudo isso muito melhor que a gente hoje.
sabe? E então, quer dizer, pô, a gente liberou espaço, de certa forma, para desenvolver outras habilidades. Para desenvolver a criatividade, para desenvolver a inovação, para conseguir ter um pensamento mais crítico, né? Para realmente inovar. Então, acho que as empresas, Odelmo, começaram a entender essa lógica e falou, cara, fazer da forma que eu fazia não faz mais sentido. Sim, e aí você me falou um negócio interessante, porque a gente vê no LinkedIn, cara, que ainda existem várias empresas que são no modelo mais antigo, podemos dizer assim, né? Que não inovam tanto. Porque às vezes você vê uma coisinha assim que uma empresa faz diferente, já vira um negócio, caramba, essa empresa faz isso, eu quero entrar, agora vou me interessar muito em buscar empresas que façam isso, enfim. Então, olha só como que é essa questão, né? Então, é até o que a gente falou agora há pouco, né? Se você não evoluir, se a empresa não evoluir nos seus processos, em qualquer coisa assim, você vai ficar para trás, né? Posso trazer um drama pro negócio? Jogo rápido, momento drama sobre isso, né? Em 2012 foi feita uma pesquisa, foi feito um projeto, na realidade, chamado Projeto Aristóteles. O Google tocou esse projeto, ele contratou vários profissionais, os melhores profissionais do mundo. Então, o autor do livro O Poder do Hábito, Charles Duhigg, cara, uma galera foda para entender como que engajar as pessoas. Por quê? O Google tem um monte de pessoas altamente qualificadas, né, gênios lá dentro e tal, mas por que alguns se desenvolviam mais e outros se desenvolviam menos? Qual que era a diferença? E é legal, no final da pesquisa, o que apontou? Que não era o problema se eu não me dava bem com você, Leandro. O problema não era se alguém tava batendo a mão em mim, assim, falando, cara, eu gosto de você e tudo mais. Ou se tinha piscina de bolinha dentro da empresa que eu poderia ir lá pular na hora que eu queria. Era sobre segurança psicológica. A pesquisa apontou que lugares onde você tem lugar de fala, por exemplo, nós 4 estamos aqui, o Fabinho com a gente aqui, nós 5, se a gente tem um equilíbrio entre o que o Hamed está falando, o que vocês estão falando e tudo mais, e a gente consegue chegar num lugar, a gente constrói um ambiente muito legal. Por exemplo, a gente constrói um podcast legal para vocês que estão assistindo, de lançamento e tudo mais. Se a gente não tem essa troca, um espaço, isso não acontece. Então a gente perde essa segurança psicológica e com isso a gente tem menos resultado. Então, piscina de bolinha, só gamificação não resolve. A gente tem que ter escorregador que vai de um andar pro outro. Esse olhar humano, exato. Sim. O Hamed, ele falou uma coisa que pra mim nos games é muito forte, que é o storytelling. Isso tá muito na moda, a gente ouve muito falar de storytelling, né? Eu lembro que eu jogava Mortal Kombat no Xbox, que eu lembro que assim, era de uma perfeição o storytelling que eles fizeram, de contar a história de cada personagem, de você ter a tomada de decisão de cada personagem, isso mudava toda a história, aí depois um personagem morria e tal, era uma coisa... É um filme, né? Os games hoje viraram um filme. Você que acompanhou desde interação só com uma bolinha num pauzinho que é de um lado pro outro, até hoje que você tá dentro do game. Essa questão dos videogames terem virado, na verdade, quase uma superprodução, um filme, na verdade, como você enxerga isso na concepção das pessoas que jogam? Que elas estão cada vez mais dentro do jogo e fazendo parte da tomada de decisão. Com certeza. Hoje, a maioria dos jogos são filmes, né? São grandes produtoras, né? O mercado do game precisou fazer toda essa inovação para trazer de novo, porque o videogame teve uma época que deu uma brecada, né? Teve o crash dos videogames, jogos de baixíssima qualidade. Aí o pessoal começou a ir pro PC, pro computadores, e os videogames ficaram meio inimigos da população uma época, na década de 80 para 90. E aí começaram a fazer jogos realmente com histórias. E hoje qualquer produção de jogo é mais caro que um filme, né? Eu acho barato isso. As pessoas gostam e esperam isso, né? Todos os jogos, hoje você não vê jogos sem história, sem você ver alguma coisa linda, maravilhosa. Mas você acha, cara, o que eu acho sensacional nisso hoje é que antigamente, por exemplo, o Mortal Kombat, né, virou filme e tal, e tudo mais. Mas, cara, a gente fazer esse cross hoje, né, de storytelling, quando a história é tão boa que, né, eu não sei qual que é a ordem certa, mas, por exemplo, um The Witcher, que é sucesso, Netflix e tal e tudo mais. Tem livro, tem videogame, e aí saiu a série depois, e aí tem todo esse cross, né? E do que acontece no dia a dia. Isso eu acho muito legal. O Pedro colocou bem isso, porque antes você tinha jogos inspirados em filmes. Sempre foi isso. Saiu o jogo do Star Wars.
Saiu o jogo dos Goonies. Né? Eu tô falando coisa velha, viu? Não repara, não. Eu sou velho. Né? Então você ficava esperando, né? O jogo do ET. Nossa, o jogo do ET foi um fracasso. Mas os caras fizeram o jogo do ET. Depois enterraram no deserto mesmo, porque foi um fracasso. Fizeram muito rápido o jogo, tiveram que enterrar. É verdade, é verdade. Tiveram que enterrar vários cartuchos, né? E não deu certo. Hoje não, né? Deu Irsch, tem vários filmes. O Assassin's Creed, né? A pronúncia deve estar totalmente errada, né? Desculpa aí. Minha senhora Honey, senhora Mamed. Como que é? Como que fala? Assassin's Creed. Ah lá, olha a diferença. Ó. Como que é, Leandro? Assassin's Creed. Eu jogo. Assassin's Creed. É isso aí, não é Assassin's Creed, né? Então, esse aí, né? Putz, então é muito legal, né? O Vitor colocou. Hoje você fica vendo filmes, né? Inspirados em games. E é um barato. Até o pessoal perguntou, muitas perguntas, Mamed, o que você acha que vai ser o próximo passo dos videogames? Eu sempre falava isso, que ia ser, primeiramente, a gente entrar no videogame, que foi o VR, né? Que hoje, né, o pessoal entra mesmo, de fato, no videogame. Você tá dentro, você olha para tudo que é lado, você tá dentro do jogo. Aí eu falei a interação de atores, né? Atores tipo um Arnold Schwarzenegger no filme, o Sylvester Stallone, você tá jogando, tô jogando um Stallone mesmo, né? Não é personagens que foram feitos ali, um Pac-Man, um Mario, era os atores, gente, igual o Nicolas Cage, precisa um filme do Nicolas Cage, que eu sou fã do cara, né? Então, jogos assim que eu pensava que ia acontecer e tá acontecendo já, né? Muitos jogos, né? Tem muitos atores. E agora, o mais legal, né? Campeonatos, né? Vai pra Olimpíada, né? Se você jogar lá um FIFA na Olimpíada... Né, não sei, jogos de estratégia numa Olimpíada, o cara ganhar uma medalha olímpica mesmo, né, de games. Isso está muito próximo. E até os jogos de esporte, eles estão entrando nesse modo história. O FIFA tem lá, faz uns 5 anos, o modo história, que você é um jogador e você vai tomando decisão e construindo a carreira desse jogador. Modo carreira, Modo carreira, você vai entrando lá e você vai fazendo, é um barato. Cara, mas aí entra no multiverso. Pega um Free Fire... E o Cristiano Ronaldo é personagem. O Alok é personagem. Aí, cara, desconstrói completamente. Eu gosto de trazer esses exemplos só pra gente olhar um pouquinho pra criatividade que ocorre hoje em dia. E fatura milhões com isso, né? Tem um projeto do Free Fire mesmo, que o Alok é embaixador dele no Brasil. Cara, o cara arrecadou, acho que foi 18 milhões. Ele criou o instituto dele a partir das skins compradas do jogo dele. Então, é o poder do storytelling, né? Tipo, com certeza. Joseph Campbell, né? Um dos criadores do storytelling, né? De tudo isso, do Herói de Mil Faces, ele fala muito sobre isso, né? A trilogia do Star Wars, a primeira e de repente todos os outros filmes, o Lucasfilm pegou e falou assim, cara, eu criei baseado no storytelling do Herói de Mil Faces, do Joseph Campbell, onde ele mostrava toda essa visão que o herói precisa ser construído, né? Não é, o herói não nasce pronto. O herói tem que ser uma pessoa comum, que ela descobre que ela tem um caminho maior, que ela percorre esse caminho, tem um monte de desafio, tem uma hora que ela acha que não vai dar certo na vida, mas aí vem um mentor, ensina alguma coisa pra ele, ele aprende, ele vai pra batalha final, ele acha que é a batalha final, mas não era, porque aí ele acha que ganhou, de repente o vilão vai de novo em cima dele, aí ele descobre um novo poder e salva a humanidade e volta e traz o... basicamente, né? Foi de uma forma muito resumida assim, mas essa jornada do herói que a gente fala sobre isso é storytelling puro. E quem sabe fazer isso no cenário dos jogos ganha o jogo, cara. É a superação, é igual nos jogos. É a superação de você mesmo. Você vai jogar um jogo, pra você chegar à segunda fase, você vai ter que cada vez superar aquele comecinho até você chegar no final, sempre superando. É um barato isso. E olha só, nós falamos, e se você se superar, cara, é a vida real. No final das contas. No final das contas é a vida real, né? Ô, Mamed, e eu acho que o que impulsionou muito os games aqui no Brasil e no mundo também, além das revistas que a gente falou, foi a rivalidade que existia uns anos atrás, Nintendo, PlayStation, agora com o Xbox. É uma rivalidade. É que nem quem estuda marketing... Tinha time, né? É a Nike contra a Adidas, é aquele negócio, aquela paixão. Você que é um colecionador que tem todos esses que a gente comentou, você tem um preferido? Como é que você via essa rivalidade? Essa rivalidade era... muito grande, né? Foi a maior mesmo foi Nintendo contra a Sega, né? Mario Bros versus Sonic. As campanhas eram apelativas mesmo, né? Era bem complicado. Hoje tem uma guerrinha entre Sony e Microsoft, né? Que é o Xbox e o PlayStation, mas é pequena, nem se compara com a década de 90. Porque o que era legal eram os comerciais, né? Você rachava o bico, né? Tinha um do Game Boy que era meio...
aquela cor meio esverdeada, né? Aí o cara pegava um taco assim, não era nem taco, acho que era um osso que ele pegava. O osso batia na cabeça e ele começava a ver colorido pra ver, né? E aí o cara, pra que bater o osso na cabeça? Compre o Game Gear, que era o da Sega colorido, né? Mas eram uns comerciais bem apelativos mesmo, né? O Mario Bros andando devagarzinho, o Sonic parecia um turbo, né? Eu acho assim que era saudável, porque as empresas realmente precisam ganhar dinheiro e era engraçado, né? Sim. Hoje eu falo assim que é igual. O que eu fico triste é a SEGA, porque a SEGA e a Nintendo brigaram tanto e apareceu a Sony lá embaixo, pequenininha, né? Hoje ela é a grande, né? Ela é forte, né? Então, é isso que eu falo. A gente sempre tem que não podemos assim parar de inovar, né? A gente, quando tá falando de inovação, a SEGA ela deu uma paradinha e a Sony veio, quis fazer um acordo com a Nintendo, não deu certo. Falou, então é para caminhar sozinho? Então eu vou caminhar sozinho. Então você tem que estar ligado mesmo, né? Tem Eu que estar vejo ligado. que a Nintendo também ela teve um caminho um pouco parecido mesmo com esse da SEGA, né? Só que ela, aos poucos, ela tá, acho que voltando, né? Porque hoje os maiores não tem, né? É Sony e Microsoft mesmo. É que a Nintendo ela é muito, eu falo, uma empresa muito familiar, né? Ela gosta do Mario, ela gosta de coisas assim mais pra família, né? Nada de sangue, poucas coisas com sangue. A Nintendo ela é muito... né? Ela tem a empresa dela e é assim. E tem, os nintendistas são fiéis, né? Mesmo que o ceguista também goste da SEGA, mas a SEGA deu uma parada e o PlayStation e a Microsoft joga tudo, né? O que vier na área foi o que o pessoal quer. O pessoal quer coisa diferente, né? Jogos que tenha tudo, sangue, briga, corrida, interação, jogos online, jogos para você participar. Então a Nintendo ela é muito tradicional, a palavra certa, a Nintendo é meio tradicional. Então ela pode ter os baixos dela, mas ela tá sempre no mercado, sempre ela tá no mercado. Tanto é que eu tava assistindo o final da Olimpíadas lá, não sei onde que foi, aí daqui a pouco saiu o Mario no meio do... Tanto que ia ser no Japão, uma coisa assim. Acho que foi aqui no Brasil em 2017. foi fazer a transição. A transição, quando eu vi o Mario, eu falei, olha o Mario na Olimpíada, meu. Achei um barato aquilo. Falei, olha como que é forte no Japão a força do Mario Bros, né? Os jogos no Japão. O povo já nasce jogando, a molecadinha ali, né? É um barato. E no Brasil, como é caro ainda comprar um console, você comprar um videogame. Eu lembro quando como eu tinha meu PlayStation, nossa, era um por Natal que você comprava, né? Era um jogo por Natal. Isso complica demais, né? Isso aí eu passei por isso quando Cara, era bem mais jovem. Trazendo um contraponto, assim, conectando com a inovação, cara, concorrência é muito bom. Porque acho que o princípio básico de uma empresa hoje se manter competitiva é ela buscar um oceano azul. Ou seja, ela tem uma estratégia onde ela consegue focar nessa estratégia, criar um diferencial competitivo e faturar com ela, ajudar o mundo a um lugar melhor, enfim, uma série de coisas. Só que quando a gente não tem, por exemplo, as Big Techs, as maiores empresas do mundo são monopolistas, de certa forma. Então, o Google monopoliza, tem o Bing, tem outras, mas ele monopoliza a pesquisa no mundo, né? Sim. O Facebook, de certa forma, ele monopoliza a forma de rede social que ele faz. E isso acontece. Só que para continuar inovando, olha o problema. Se você é uma empresa que inova e tem concorrência, você sempre vai tentar ser melhor. Coca-Cola e Pepsi, Nintendo e Sega, tal, você sempre vai tentar ser melhor. Só que tem um problema, quando a gente não tem a concorrência, a gente acaba fazendo monopólio. E para inovar, a gente vai para aquisição, por exemplo. A gente começa, né, a Google acho que compra mais de 200 startups por ano. Por quê? Você precisa se manter competitivo comprando outras tecnologias para trazer inovação para dentro da empresa, né, cara? A Microsoft comprou a Konami agora, não foi isso? A Konami não, não é Konami, perdão. Uma empresa muito grande de games. Fugiu o nome, não é Konami não. Não sei. Cara, eu não vi, mas... Não, foi uma das maiores compras do... Nossa, como que é o nome daquela empresa? Não é Konami, não é Konami, não. Depois vocês cortam aí. Joga pros erros aí. Oh, meu Deus do céu. Action Vision. Depois você vê o valor que a Microsoft comprou a Action Vision. Até para fazer essa parte do metaverso, alguma coisa nesse sentido, que a Action Vision tem alguns projetos tipo do metaverso aí. 69 bilhões. Ah lá. Olha isso. 69 bilhões. Não é essa mesmo que eu te Action falei. Vision. Action Vision, né? E a Action Vision Responsável pelo Call of Duty, Overwatch, Diablo, tudo mais. vai indo mais pra trás. Ela lançava jogo pra Atari, a Action Vision. Pra Atari. Você acha que o dono da Action Vision, na época da Atari, imaginou que um dia ela seria vendida por uma Microsoft por 69 bilhões? Bilhões. É muita grana. É muito dinheiro. muita grana. Então olha como que é a coisa. Então, igual o Vitor falou, você tem que estar sempre
atento no negócio, esperto. O negócio está indo, vamos embora, vamos que vamos. Vamos inovar, vamos embora. E a concorrência é necessária mesmo para você. Senão você fica parado, você fica sentado ali, vou acomodar, né? Tem outro cara ali fazendo isso, vamos embora. Eu acho que é muito interessante isso. Tanto é que a Sony, quando foi meio rejeitada pela Nintendo, que a Nintendo diz assim nas histórias, você vai ler os livros, a Nintendo falou assim, tenta a sorte, essa palavra, tenta a sorte. Porque a Nintendo era a Nintendo, até hoje é a Nintendo. Você imagina a Nintendo chegar na Sony e falar, tenta a sorte. Tá bom. É isso que é o PlayStation hoje. É aquilo, né? Você vai... Provoca o cara. Isso, provoca, né? Você não sabe o que o cara tem, que ele pode fazer, que ele pode construir, né? Ô, Vitor, a gente tá falando de inovação e eu queria falar um pouquinho de criatividade. Eu sei que você trabalha com isso. E até para você falar um pouco do seu trabalho, eu queria começar com uma pergunta. Se criatividade é um dom ou é algo que pode ser trabalhado no dia a dia? Cara, com certeza não é um dom. Acho que um dos meus trabalhos é esse, desmistificar a criatividade no dia a dia, provar que ela é inerente do ser humano, a gente nasce criativo. O que acontece é que no decorrer da nossa vida a gente tem vários momentos entre que a nossa criatividade ela é bloqueada. E aí, o que a gente tem que fazer a partir disso? A gente tem que buscar esses momentos onde a gente possa ter conhecimento, possa desbloquear isso, ter um mínimo de inteligência emocional para a gente conseguir ir para outros caminhos, né? Então, primeiro passo, quando a gente pergunta nos nossos trabalhos, dentro de empresas, dentro de corporações, que a gente fala, quem se acha criativo? E a gente começa o nosso trabalho com mais de 50% das pessoas falando, não, eu não me acho criativo. E quietos. Por quê? É difícil falar de criatividade. E para exemplificar mais isso, em 2012, Odelma, foi feita uma pesquisa. A Red Bull fez uma pesquisa, contratou os gênios do mundo, ele fez um hacking criativo. Então, contratou profissionais cientistas do MIT, contratou profissionais do TED Fellows e a galera do Red Bull, para entender o que era criatividade. Então, entrevistaram muita gente, mais de 30 mil artistas, pegaram pesquisas de todos os lados e fizeram também diálogos, né, tete a tete com as pessoas e tal. E eles sabiam desde o começo que eles não iam chegar no resultado final. Criatividade não é algo que você pega, né, que você consegue ver. E aí eles entenderam que um dos problemas é que as pessoas tentavam fazer treinamentos criativos. E não é treinamento criativo no caso, né? Você tem que trabalhar essa consciência de que, em que momento eu acreditei que eu não era criativo, o que eu preciso construir nesse novo mundo? Se o que eu faço hoje eu sou condicionado por coisas do passado. E aí o outro aprendizado dentro disso foi o que eles entenderam que a criatividade na realidade era um estado de espírito. Ou seja, um estilo de vida. Por exemplo, o Alex falando, 49 anos, o maior colecionador. Olha o repertório que o cara tem. Falando com a gente tá o quê? 40 minutos aqui conversando e tal. Trouxe um repertório imenso de tudo que ele já viveu. Por quê? Ele se permitiu ser criativo na vida dele como um todo, buscando e tal. Então, criatividade pode ser resumida de várias formas. Mas eu gosto de falar que criatividade é um estado de espírito. E o que é legal disso, cara? Do grego, né? Se a gente for olhar do latim, criatividade tem a ver com criare, né? De criar algo novo, criar essa atividade, algo novo e tudo mais. Só que do indo-europeu, criatividade quer dizer crescer. Cara, a gente nasce, a gente cresce, a gente tem a nossa adolescência, se a gente parar pra pensar, todos os dias a gente tá crescendo de alguma forma. E aí, cara... É uma provocação, né? Uma coisa que eu gosto de trazer assim, é meio que uma provocação. Fala, cara, como você está se alimentando disso? Sendo que criatividade é igual a crescimento, como que se alimenta o teu dia? Porque é melhor, no final das contas, você chegar ao final do dia com um estilo de vida mais criativo, mais leve, de certa forma, de olhar para o mundo, do que você viver condicionado em padrões de tipo, eu não vou conseguir, isso não é pra mim, essa pessoa só conseguiu porque ela teve mais condições, e enfim, por um monte de outros motivos. E tem outra coisa que você falou quando você citou o exemplo do Alex, que muita gente imagina que a criatividade e a inovação ela tá restrita ao Vale do Silício, aqui no Brasil, em São Paulo, aos grandes centros que tem dinheiro, não. Mas o exemplo dele, que com 2 televisões em Cedral, abriu uma lan house. Abriu um princípio de lan house e começou a ter todo esse ganho aí, né? Até chegar a ser o maior colecionador de games do Brasil. Agora, voltando para você, Alex, o maior colecionador de games do Brasil. Quando você se descobriu o maior colecionador de games do Brasil, como é que foi esse processo do momento que você... você é colecionador, vou começar a adquirir, até se chegar nesse topo aí. Chegar no recorde, né? Como eu falei, nunca foi... minha vida sempre foi nada programada. Sempre eu fui
fazendo as coisas que iam acontecendo. Abri a locadora, meu pai pediu para mim trabalhar com ele, saí da locadora, fui trabalhar com ele, e do lado tinha a minha coleção. E a partir do momento que a minha coleção começou a crescer, eu comecei a ir em eventos em São Paulo, encontros de colecionadores, e aí ninguém me conhecia, porque os maiores encontros de colecionadores é na capital e é onde existem os maiores colecionadores mesmo em São Paulo. E aí eu chegava com um livrinho, falava, gente, ó, eu tenho tudo isso aqui de videogame, eu mostrando pra eles. Eles, caramba, Mamed, você tem bastante, hein? Ah, tenho bastante. E aí comecei a perguntar, e vocês, mas vocês têm tudo isso? Não, você tem mais. Aí eu falei, caramba, será que eu sou tão grande assim? Eu sempre achava, né? Eu ia comprando e tal. Aí um dia, do nada, tocou o telefone, falou, foi o Luciano Cadari. Eu sou do Ranking Brasil, eu reconheço recordes brasileiros, né? Tem várias pessoas aqui, Pelé, várias celebridades com vários recordes, vários tipos. Cidades que são as maiores, as menores. É igual o Guinness, aquelas loucuras tudo. Tem lá recorde do cara que tem mais preservativo, revistas, tudo que é um barato, você dá risada no livro dos recordes. Né? E esse é o recorde brasileiro, Ranking Brasil. Falou, Mamed, me falaram que você tem uma coleção grande, eu estou fazendo uma pesquisa no Brasil, quem é o maior colecionador de videogame do Brasil? E citaram o seu nome, e falaram outros colecionadores, Ricardo Wilmers, o Marcelo Tavares, na época tinha o Tadeu, tinha vários colecionadores, e são tudo amigo meu. Eu falei, esses caras mesmo, pode ir que são os caras que eu conheço, que eu me esperei neles. Fernando, o Moacir. Ele falou, tá bom, quantos videogames você tem? Na época eu tinha 300, isso em 2013. E aí ele falou, tá bom, eu vou fazer uma pesquisa e volto a falar com você. Beleza. Eu fiquei na vibe ali, né? Tipo o cara do BBB lá, aquelas paradas lá. O Scooby. O Scooby. Né? Olha o Scooby lá. Põe a música aí do Scooby na hora, aí vai ficar legal. Aí aparecia o Scooby ali, e aí passou uns 4 meses, ele me ligou de novo. Aí eu até pensei, aqui é nossa, fugiu o nome do cara agora de novo. Tô ficando velho mesmo. De 50 anos, esqueci o nome. Do Ranking Brasil. Luciano Cadari, do Ranking Brasil. Aí o Luciano, ô Mamed, tá bom, beleza? Ó, vou te falar a respeito dos recordes. Eu falei, fiquei em terceiro, segundo, né? Falou de falar aí, a gente fez a pesquisa, demorou uns 4 meses pra saber. E te parabenizar que você é o maior colecionador de videogames do Brasil. Caraca, meu. Aí fiquei, não sabia, nunca que eu pensei que eu era. Até foi uma surpresa, porque os outros colecionadores eram bem vistos no Brasil inteiro, né? E aí, a partir daquele momento, me senti uma estrelinha ali, né? E com isso, aí Rio Preto começou a me conhecer, o pessoal da Globo foi lá, acho que nem era TV Tem, era antes, era um outro nome na época, agora hoje é TV Tem, né? Esqueci o nome da TV. TV Progresso. TV Progresso. Aí, ó. É isso mesmo, TV Progresso foi em casa, né? Olha só, TV Progresso foi em casa, agora TV Tem. Aí eu apareci nas mídias, aí começou aquela coisa de você é o maior do Brasil, sou o maior do Brasil, e aí comecei, agora eu sou o maior do Brasil, tem que comprar mais, né? Aí começaram eu ia falar, ele meio que jogou a régua lá pra cima, tipo assim. Os caras, ele tinha 300, os caras tinham tipo 290, ele foi, deixa eu dobrar isso daqui. Antes que eu perca. Tem quantos hoje? Hoje eu tô com mais de 700 aparelhos. E tem aquele que você não conseguiu achar que você fala, esse é meu sonho? Tem. E tem uma história muito legal disso aí. Tem um videogame da Atari chamado Atari Cosmos. E esse videogame, ele é holográfico, meu. É tipo uma casezinha assim, ó. Que você vai ver o personagem, você olha todos os ângulos, assim. Ele é holográfico. Tipo aquele negócio de Star Wars, lembra que soltava, assim? Sim. Aquela imagem, que você via a cabecinha do cara por cima, pela lateral. Eu falei, caramba, que legal isso aí. Só que só saíram, acho que 4 no mundo, protótipos. A Atari fez, né? E ficou muito caro a produção. Então, só foi mostrado numa feira lá em Los Angeles, na E3, presumo. E aí não foi lançado. Só que aí um dia eu tava lá procurando videogame, na época no eBay, né? De madrugada, como sempre, buscando videogames antigos e tal. E era barato ainda. Na época o dólar não era tão alto, poucas pessoas colecionavam, né? Então, por isso que eu falo, eu tenho muito videogame porque eu peguei a época boa de colecionar. Hoje é difícil, hoje é caro pra caramba o videogame. Você vai ver quanto custa um Nintendo 64 Pikachu, você vai pagar 4 mil. É caro. Naquela época era muito barato. Aí tá procurando lá umas galinhas mortas lá, que eu sou libanês, e eu vi esse Atari Cosmos. Quando eu vi isso aí, era $40 mil. Rapaz. E eu tinha uma Hilux na época de $40 mil. Que coisa fácil. Né? É só vender a caminhonete pro meu pai. Meu pai me comprava. Pai, eu te dou o primeiro preço, né?
Você me dá os 40 mil, eu compro o videogame. Mas na mesma hora, tá de pijama, desci a escada, já comecei a vestir calça, camisa. A minha ex-esposa, de novo a minha ex-esposa. Minha esposa falou, caramba, onde você vai? Fui lá vender a Toyota pro pai. Aonde? Por que você vai vender? Apareceu o Atari Cosmos, o videogame mais raro do mundo. Meu, mas foi uma briga em casa. Aí acabou o Não, relacionamento. ainda não. Essa não tem, né? Ainda não. Ela se fechou. Não. E meu filho, na época, o Brian era pequenininho, abraçou minha perna, chorando. Falou que o pai e a mãe brigando. Quase que eu vendi o carro da família pra comprar um videogame. Mas não comprei. Nossa. Não, Então o Atari Cosmo é raro. Você não tem ele? Não consegui vender. Esse Nossa. é aquele. Não tem. Então, Como é que era? Era Silvio Santos, né? Você troca isso por aquilo. Era Silvio Santos que falava. isso. Você troca uma Hilux. Por Atari Cosmo. videogame. De novo, se a gente fosse o Luciano Rapaz. Huck, atrás dessa cortina, o Atari Cosmos. Vocês Mas lembram? não. E eu vi esse Atari Cosmo. Eu quando jurava que ele tinha comprado. Eu também, cara. Nossa, vendeu. Não vendi. Não vendi. E aí uma vez eu pena. tava em Los Angeles, eu fui na E3 também. Uma história muito engraçada também. Entrei também. Fui lá tentar comprar o ingresso na hora. O cara queria $1.000 para entrar. Só podia entrar pessoas relacionadas à área da tecnologia. E eu cheguei do nada, pensei que eu sou um colecionador, vou conseguir entrar. Não. $1.000. Aí eu falei, como que eu vou pagar $1.000 para entrar numa feira de videogames? Muito caro. Mas já tava lá. Né? Tava quase pagando, não? Mas eu achava muito caro. Aí eu peguei e falei, vou ter que dar um lance aqui. Comecei a procurar uns brasileiros lá e fiz, vocês não vendem um meio por fora? Tem um amigo meu que não vem amanhã, me dá aí $150, eu dou o crachá dele. Mas você tem que fingir que é o cara. Beleza. Coloquei o crachá do outro cara com a mãozinha aqui e eu fui. Hello. Aí consegui passar lá. E aí lá dentro tinha uma exposição de videogame, muito parecida com a minha. Tinha muitas coisas, tinha essa luva também ali e tal. Eu tava com a luva também, fiquei brincando com o pessoal. E tinha um Atari Cosmos. Meu, putz, só não pude pegar na mão. Tava no vidro, assim, falei, olha o videogame que eu quase peguei, quase troquei pela Hilux. Eu cheguei bem próximo, mas foi o contato mais próximo dele, foi pelo vidro lá. Mas você tem algum que é muito raro, assim? Tem uns muito raros. Eu tenho um da Aiva, né, que é muito raríssimo, é um microsystem da Aiva. E tem o tipo um Mega Drive embutido na parte de baixo dele. É só uma parte de baixo do microsystem azul, que é um Mega Drive. Eu tenho um Dreamcast, né, que chama CX1, que parece uma cabeça do Sonic, né, uma televisão embutida com 4 entradas de controle. É um Dreamcast. Você coloca em cima da cabeça do Sonic o CD. É raríssimo. Caramba. Muito raro também, saiu poucas peças no mundo. Caramba. Galera, quem tiver muita coisa. uma Hilux aí, Mas eu tenho muita coisa rara, muita. Isso que eu ia falar, que assim, deve ter... Se recebe proposta, deve ter alguém Ah, aí. deve, né? Tem gente querendo Ah, comprar. certeza, né, cara? Sim. E não tem, se o cara chega assim e fala, cara, eu te dou $100.000, eu te dou um Atari Cosmo. Aí muda a conversa, né? Até brilhou Você o olho. brilhou o olho, né? Não, eu não vendo. Eu acho assim, quando é um colecionador de carro, é uma coisa assim, não tem um valor. O pessoal fala, quanto custa a coleção? Não tem um valor, não. É uma coisa muito particular, sentimento. Porque para você achar um videogame, demora mesmo, sério. Para o colecionador achar um videogame num preço legal, aí você compra nos Estados Unidos ou na Europa, até trazer pelos correios, aquela burocracia, é taxado, não é? Vai abrir a caixa, vai vir um tijolo ou não. É muito tenso você comprar uma coisa de fora. Então aquilo para você, na hora que chega e você abrir, é um alívio. Nossa, consegui chegar. E o próximo? Aí já começa, depois de um minuto você já está procurando o próximo. Mas até chegar Então, para você vender isso, você vai ter que colocar um preço de todo esse sofrimento que você teve. Não é só o valor, paguei $300, vendo por 600. Não, mas o trabalho para vir, se veio certinho, se veio quebrado ou não. Já aconteceu de comprar videogame quebrado. Então, tipo, o pessoal chega hoje e fala, Alex, eu te dou um valor exuberante, $1 milhão, não sei o que, eu dou uma ilha para você, eu não troco. Não tem valor. Alex, mas por nada. Nada. Hoje não existe assim. Não é o dinheiro que Sim. para mim, não vendo. Só se eu precisar realmente, acontecer alguma coisa de saúde, precisar vender, eu vendo. Sim. Mas hoje não é vendável, não vendo minha coleção de jeito nenhum. Nem chegar um super cara rico aí, Elon Musk aí, não vendo. Cara, e você pensa aí. Não vendo. Olha, falando de Rio Eu Preto, faço uma né? sociedade. Falando de Rio Preto, mas você pensa em, sei lá, montar um espaço, tipo um museu do videogame aqui, alguma coisa assim? Você tem... Sim, Vitor. Esse aí é o meu sonho, né? Sempre você pegar algumas entrevistas minhas que eu fiz, sempre eu toco nesse assunto. Meu sonho era fazer aqui em Rio Preto, até eu vou tentar
Eu tô indo pra Espanha, pra falar a verdade. Eu tô Aham. aqui 2, 3 meses, eu tô indo pra Sevilha. Já avisei todo mundo. o pessoal Melhor sabe. cidade do mundo. Eu morei 6 meses lá, é sensacional. Você comentou comigo, É né? muito bom. Eu tô indo pra Sevilha. Fui pra lá no final do ano pra conhecer realmente, que eu tava indo minha esposa tem parentes lá. Vamos lá conhecer, fui lá conhecer. Não, é aqui que eu quero ficar. E lá, pra mim montar um museu é bem mais fácil, presumo, porque o pessoal já tem essa cultura de museu, né? Uma cidade que recebe muita gente. Sim. Então eu vou ter que fazer lá primeiro, para pegar aquela fama que todo brasileiro gosta. O cara veio lá da Espanha para cá, exato. da Europa para cá, aí eu consigo fazer em Rio Preto. Então meu sonho é fazer em Rio Preto. É eu fretar gosto. um avião pra levar os 700, né? E depois E trazer total- de volta. Legal, Então, legal. tipo assim, mas hoje eu tava vendo umas coisas na TV, eu tô ainda a fim de fazer, porque eu vou ficar lá mais ou menos 1, 2 anos para fazer esse museu lá. Meus filhos vão ficar parados aqui. Então, se eu conseguir fazer uma coisa pequena, que nem se for o museu ali com 100, 150 videogames, e futuramente colocar os outros aparelhos, né? Então, eu tô a fim de fazer alguma coisa pequena aqui em Rio Preto, mas vamos ver se vai dar tempo, porque eu também quero ir para Espanha, né? Mas meu sonho sempre é fazer um museu, porque eu acho muito chato, não sei a palavra correta, assim, eu ter tudo aquilo ali parado, guardado. Igual vocês, assim, eu falo 700, mas 700, mas vocês não sabem o que é 700. Não, Era legal mostrar para vocês verem, nossa, olha esse, parece uma coisa triangular, esse parece quadrado, esse é todo espelhado, nossa, esse é uma TV, esse é pequenininho, esse é gigante, nossa, um videogame da Toshiba, tem, nossa, da Apple, tem da Sony, tem da Konami, esse Ó, videogame manda um vídeo pra. Se você não convidar a gente, manda um vídeo pros meninos aí depois de como, né, como funciona pra ir pras redes sociais Sim. também. Tem né? muita Os coisa. 700 funcionam? Funcionam. Assim, eu não posso falar assim, deixa eu chegar lá agora. Os 700, porque pode ser que eu testei um há 3 meses atrás, não dava pra testar todo dia. Que na época funcionava. Então, às vezes, na hora que eu for testar, ele dá aquele problema, eu já levo pro João ou pro Nando, algum técnico amigo meu. Ou assopra a ele fita. arruma. Às vezes, se o esse problema é tranquilo, Entendi, assoprar. exato. Só que aí eu tento sempre, eu sempre faço manutenção, não é videogame jogado, as traças, Sim. não. Sempre estou fazendo manutenção. Então, sempre quando eu fazia meus vídeos no YouTube, dei uma parada, mas quando eu fazia os vídeos, era para isso mesmo, para fazer os videogames funcionar e o pessoal conhecer os aparelhos. Olha, esse é o console Cássio Lobby. O que é isso? Tal. E você começa a contar a história do videogame. Esse é um PC Engine Dual X. Aí a pessoa, nossa, o que é isso? GTX, LD, e você vai mostrando vários modelos que as pessoas não conhecem. Tem um videogame que eu falo que é do Sérgio Malandro, que é tudo em chinês, mas tem um pirocóptero na cabeça, fica rodando. É sério, você coloca um negócio aqui e fica rodando. Eu falei, pra que aquele negócio rodando na cabeça? Não tem. Entendeu? Mas é umas coisas muito doidas, tem muita coisa diferente demais. Pra ter 700, você imagina quanta diversidade. Cara, você existe. chegou aqui com essa luva, eu já falei, cara, o que é essa luva? Você viu o Mario, eu falei, legal, mas o que é essa luva? Essa luva aqui conta um pouquinho, né? Essa Porque luva se a vai gente rolar. olhar aqui, assim, sem fazer nada, assim, eu pensaria, isso aqui é no mínimo dos anos 2000, né? Ela é bem futurista, né? É Ela bem super chama futurista, é atenção. bem futurista. Então aí já tem muita história, o pessoal brinca se eu tinha mão, se eu não tenho mão, se é uma luva para fazer alguma cirurgia de médico, cada um pensa um negócio, é um barato, tem várias perguntas, mas é uma luva de videogame, né? Do Nintendo Internet System, né? Videogame de 89. Então você pode ver o plug aqui, ó, aqueles plug antigos, ó, tá vendo? Que você ligava no E videogame. entortou o pininho já era, para de funcionar. dá tudo, trabalho. né? Aí você apontava isso para um outro sensor que vem na caixa da luva e ficava em cima da televisão. Então a TV tá lá, tinha um sensor em cima, você apontava. E o barato, porque tem o joystick aqui, mas você não precisa, você quer usar aqui, pode usar, né? Mas é meio ruim para você usar aqui. A luva, ela faz essa interação. Então esse botão, que na época não tinha vários botões, era o A e o B, né? Pode ver, A e B. Então, ó, A e B. Então você ia dirigir um carro, ó, aqui era o A, você acelerava, e direita e esquerda aqui, ó. Então era esse movimento, acelerando. Vai jogar o Mario Bros, vai para direita, pula. Pega o negócio, pula. Você faz esse movimento. E foi o primeiro acessório de videogame com sensor de movimento. Aqui que veio a inspiração depois do Nintendo Wii, né? Sim. Então na década de 80 lançaram esse protótipo, não fez muito sucesso, porque o pessoal tinha que ficar muito tempo com o braço assim, cansava o braço, fazia isso, o bonequinho morria lá. Entendeu? E aí muita gente, não serve para nada, e foi abandonado isso. Aí você acabava comprando isso na época muito barato. Eu comprei muito barato isso. Agora hoje é uma peste colecionador, já custa caro.
Chama Power Glove, luva do poder. Mas é muito louco isso, eu estudo futuro, né? Sou futurista e uma das coisas que me chama a atenção a gente chama de produtos do amanhã, objetos do amanhã, essa forma com que essas coisas são criadas. Por quê? Talvez aqui não foi tão funcional, mas hoje essa mesma coisa trazendo da criatividade, né? E esse objetivo que ela teve, hoje ela talvez esteja revolucionando outro cenário, sabe? Uma luva dessa, a gente olha para a robótica, como que isso auxilia em membros. A gente não sabe a transversalidade, no caso, o impacto que gerou em outros mercados. E isso é uma das coisas que os videogames fazem muito. A gente não tem noção de como ajuda na reabilitação de pessoas que estão passando por, né, tô dentro de uma sala de hospital, no caso, só vendo a parede e tudo mais. Se eu coloco um óculos de realidade virtual, eu começo a imaginar o mundo lá fora e como são as coisas. Ou se eu tive algum problema, né, eu sofri algum acidente e eu preciso retomar minha memória. Como que eu consigo reconstruir isso, né? E eu fiquei pensando aqui, eu falei assim, cara, colocar tem um infravermelho aí que liga lá. Hoje em dia, automação residencial, o que daria pra fazer uma luva, dessa, né? Tipo... Eu fiquei sabendo que um DJ fez algumas adaptações dessa luva, né? Sem fio, né? Acho que ele colocou uma bateria interna, alguma coisa. Tipo, Alexa? E ele consegue. Ele apertava, parece que um botão, saía uma luz aqui, apertava outra coisa, fazia um movimento com a própria Power Glove. É muito legal. É muito legal. E ela fazia um sucesso. Eu andava nas feiras, que no começo eu não era conhecido, né? Então qualquer evento que eu ia com essa luva, é um barato. Aí o pessoal me parava, o que é essa luva? Aí eu falava, essa luva aqui é a Power Glove de 89, o primeiro sensor de movimento da Nintendo, dos videogames e tal. Ah, que legal. Mas peraí, leva meu cartão. Se tiver um videogame em casa, liga pra mim, manda mensagem aí. Olha, era meu chamariz. Ganhei muito videogame, recebi muitas ligações através dessa luva. Então, aonde eu ia, era meu cartão de postal. Até hoje, você vê meu mascotinho lá no Instagram, TikTok, tá eu com a luvinha lá, porque ela que era meu chamariz aqui. E realmente chama atenção mesmo, né? Aí tá vendo? Inspirou o Thanos. E eu tava olhando pra ele, ele parece um pouco o Thanos também. Cara. É o Thanos. Eu tive muitas brincadeiras. Eu com a luva, eu não tinha uma barba grande, eu tirei e tal, depois do Covid aí, né? Peguei um Covid bravo aí, depois eu acabei tirando a barba. E aí o pessoal brincava muito, uma média de Thanos. É verdade. Muito bom. Eu queria só trazer um ponto aqui, já que a gente está no Rio Preto Cast, a nossa ideia também é trazer uma reflexão, né, sobre tudo que a gente tem aqui dentro da nossa cidade, né? Cidade e região. E uma coisa que falta na cidade é museu, cara. Até vocês falando, né, do museu do videogame, a gente, sim, tem alguns, né, mas assim, são poucas, as pessoas não vão atrás. Então essa é uma coisa assim que até para incentivar você aí que está assistindo, está nos ouvindo, se você tem alguma coisa, se você é colecionador, então se você tem alguma coisa que ou conhece alguém, né, que talvez tenha ou produtos, alguma coisa assim para montar um museu, né, algo assim, ou que possa abrir para as pessoas, né, da mesma forma que você falou, eu tenho lá, mas é tudo meu, né, não tem onde abrir, né. Cultura é uma coisa que falta um pouco aqui na região em si, né, não só, né, na parte de museu, mas acho que num contexto geral, né, cultura é algo que a gente precisa todo momento falar e lembrar que é importante. Eu tenho uma pergunta, Vitor, essa questão do metaverso que a gente falou um pouquinho, essa questão de realidades paralelas, tudo isso que está acontecendo, dá para usar de duas formas, eu vejo, né? Você acha que vai ser, você que é futurista, a maior tendência? Ela é uma inovação realmente ou ela vai ser usada mais como uma fuga da realidade? Cara, dá para abrir, né, uma linha temporal assim de... Uma das coisas que a gente fala quando a gente começa a olhar para o futuro é para não tornar o futuro apocalíptico, porque a gente já faz isso o dia inteiro, né? Então, quando a gente começa a analisar o futuro, a gente pensa nas possibilidades otimistas que isso pode causar, porque tem tanta coisa que foi feita por bomba nuclear, por exemplo, quando foi criada, não era para ser uma bomba para ir lá e destruir Hiroshima, Nagasaki, por exemplo. E aí acho que a forma com que a gente utiliza isso vai ajudar por exemplo, o objetivo do metaverso, um dos objetivos, ele gera um acesso. Para ele gerar um acesso, tem alguns passos atrás, que é o quê? A tecnologia, o acesso à tecnologia antes de acessar qualquer ferramenta, qualquer coisa para eu chegar num outro ponto. Mas aí, o que pode me ajudar no mercado de trabalho? Eu moro numa comunidade ribeirinha, por exemplo, para eu sair dela, eu tenho que pegar um barco, passar por 3 horas, tal, não conseguiria chegar. Ou seja, 3 horas para ir, 3 horas para voltar, com todos os riscos que tem. Imagina se eu tenho um acesso a 5G, por exemplo, a tecnologia 5G, onde eu estou interconectado e, de repente, eu posso
tá com um holograma meu dentro de um metaverso e eu tá participando de uma entrevista de emprego ou tá desenvolvendo aquilo que eu vim fazer no dia a dia. Essa é a parte boa. A parte ruim, isso serve para todo mundo que hoje em dia está muito conectado e esse mundo em extrema transformação, é quando a gente usa isso para muletas de coisas que já existem. Sabe, a ansiedade já existe, essa visão depressiva já existe. A gente pode construir muitas coisas assim do metaverso, por exemplo, de você ficar mais conectado a um mundo digital do que ao mundo real. E aí as frustrações, o que acaba acontecendo é o quê? Aumenta a tua ansiedade, aumenta a tua visão, aumenta a sua desconexão com o seu eu verdadeiro. Porque você vê e fala assim, cara, no metaverso eu não tenho ruga, no metaverso o meu cabelo não cai, no metaverso eu posso ficar forte, sabe? Você pode ser tudo o que você quiser. Mas aí cai aquele momento, pô, fui pro mundo real. Nossa, eu não sou mais aquele cara. E tem vários filmes, vários movimentos agora, que tem um mostram. filme do Bruce Willis, assim, né? Você lembra de um filme da década de 90? Acho que ele vivia, ele e a mulher, eles eram bonitos pra caramba. Que era foda, né? E depois aí mostrava que não era eles, eram tipo o metaverso daquela época. Avatar, Era o Avatar. né? Aí eles ficavam cheios de fios, tinha até uma mulher que era mó linda, ela saía com todo mundo e não era uma mulher, era um homem. Até obeso, ele tava tomando cerveja e ele era mulher. Aí pega a depressão mesmo. Exato. Você E imagina aí se a gente pegar de história, né, falando de inovação, pô, não é uma inovação porque a gente vê o metaverso da década de 90, veio de um livro, o termo metaverso e tudo mais. No começo dos anos 2000 a gente falou sobre Second Life, né? Então começou o movimento. Só que aí começou um movimento que a gente fala muito que tem tecnologias que elas começam necessidades, por exemplo, um modelo de negócio, algo que eu quero criar, e imagina que está muito à frente. Por exemplo, essa luva, talvez hoje ela fizesse muito mais sentido do que naquela época, para fazer o que tem que ser feito tal, e tudo mais. Mas aí eu não tinha tecnologia suficiente para fazer isso. Muitas empresas quebram por causa disso, porque elas estão lá na frente, mas a tecnologia não é suficiente. Então, a gente falou de Star Wars, o próprio Star Wars foi isso, né? Começou não tinha tecnologia suficiente para avançar, então ele falou, cara, eu vou fazer essa parte que dá aqui, depois eu faço o resto. Por outro lado, tem empresas que demoram muito para inovar, já a tecnologia já está lá na frente, eu não consigo fazer esse contraponto. Isso é uma coisa que a gente chama de ambidestria organizacional. Né? O ambidestro é você conseguir movimentar os membros, né, de certa forma, com direito, esquerdo tal, e tudo mais. E o grande X da questão do metaverso, falando para o mercado, para o futuro do trabalho e tudo mais, é como que eu consigo ser eficiente operacionalmente, ao mesmo tempo que eu consigo inovar constantemente. Entendeu? Então, eu consigo no aqui e no agora gerar valor para a empresa, consigo executar as coisas, então eu não estou lá no futuro só imaginando e não consigo exercer isso, senão eu quebro. Mas também eu não estou só no passado fazendo o que eu fazia e não olho para o futuro, senão eu quebro da mesma forma, entendeu? Então, acho que o grande segredo de navegar nesse novo mundo que a gente tá vivendo é a gente ter essa ambidestria, esse equilíbrio entre ser operacional e conseguir produzir o que a gente tem que fazer no futuro. Show de bola, gente. Demais. Vamos à nossa pergunta? Vamos à nossa pergunta. Que nós vamos fazer para todos os convidados que vão passar aqui pela nossa cadeira. Estamos no Rio Preto Cast, né, Lê? Exatamente. E aí nós queremos saber o que Rio Preto significa para você. O que você entende assim, cara, eu vivo Rio Preto e por conta disso minha história é Rio Preto. Conta aí um pouquinho de cada um de vocês. Vontade. Tá Pode bom. começar. Vamos começar. Cara, minha história é bem peculiar, assim, de Rio Preto. A gente costuma dizer, eu sou de Fernandópolis, não sou de Rio Preto, mas faz 10 anos que eu tô aqui. Êxodo rural, né? A gente fala para meus amigos, todo mundo, né? Cara, o tanto de gente que eu conheço, né? De cidades pequenas, as histórias são muitas. Então, primeiramente, eu vejo o Rio Preto como uma cidade que acolhe, né? E não foi diferente comigo. Quando você chega numa cidade nova, as pessoas falam, não, as pessoas são bairristas, a mentalidade é engessada e tudo mais. Só que eu parti de um pressuposto onde eu não tinha muita alternativa. Eu vim para fazer um MBA aqui, na época, e aí eu estava terminando o MBA, um dos meus professores, o melhor professor já há 10 anos, na GV e tal e tudo mais, ele tinha uma empresa de consultoria. Consultoria foda, tinha trazido o Camaro pro Brasil, um monte de empresas fodas. E ele falou para mim, ele falou assim, Vitor, vamos embora para São Paulo, cara. Trabalho como consultor, ele falou assim, cara, você vai começar ganhando X. Cara, pra época, era tipo, sei lá, o dobro que eu ganhava, né? E não empreendia ainda e tudo mais. Eu respirei, sabe? Falei assim, eu não morava em Rio Preto ainda, eu só vinha pra estudar. E aí a primeira coisa que eu pensei na hora, eu falei assim, cara, se eu for pra São Paulo, independente do valor de cada um, mas eu vou ser mais um.
E tem muita gente foda em São Paulo. Tem muita gente fazendo muita coisa lá e, tipo, a gente tá conectado todo o tempo. Só que, cara, veio sabe, uma coisa assim, intrínseca, assim, que falou, velho, mas se você ficar, talvez você possa, de certa forma, fazer parte da diferença de pessoas como vocês aqui nessa sala, que estão buscando inovar, estão buscando fazer diferente, estão buscando olhar, pô, tem problema de cultura, tem problema de museu, tem problema de economia criativa, tem problema de empreendedorismo e tudo mais. E aí eu meio que assumi uma bandeira, falei, cara, preciso inovar. Preciso trabalhar com inovação, preciso buscar futuro, saber o que está acontecendo. Então, minha história com o Rio Preto foi basicamente essa, assim, de falar, cara, foi meu porto, né, no princípio, assim, de montar empresa, de CNPJ, de acreditar na cidade e tudo mais. E depois, falando até em relação à jornada do herói, eu me coloquei num momento onde, óbvio, sou um eterno aprendiz, mas no momento onde eu vi que eu precisava de trazer as coisas de volta para as pessoas. Aquilo que eu estava aprendendo, eu precisava compartilhar com as pessoas, que só ficando comigo, eu estava sendo muito egoísta. E aí foi onde, né, eu criei o Reset junto com os meus sócios, que foi um evento de inovação, o próprio nome já diz, a gente queria meio que mudar essa regra, resetar esses paradigmas velhos, de falar de cidade bairrista, de falar que pô, não tinha startup aqui, tinha poucas empresas se desenvolvendo. Eu meio que assumi isso daí com a galera e falei assim, velho, vamos a gente fazer a diferença. Senão daqui 10 anos a gente vai ser esses caras que estão reclamando hoje. Acho que o ponto era esse, sabe? A diferença era, eu posso ser o cara que reclama, o tiozão lá que tá reclamando, Rio Preto não muda, tal e tudo mais, e eu posso ser o cara que, de certa forma, pode fazer alguma coisa. Então, essa inquietude, assim, acho que Rio Preto trouxe... Porque se eu olhasse pro copo cheio, no caso, eu ia falar, cara, tem um monte de empresas aqui em Rio Preto, o mercado é, né, bairrista, como disseram, não tem como inovar, mas eu olhei pro outro lado, eu falei assim, cara, mas se a gente fizer diferente? Se a gente buscar fazer coisas que o mercado não tá fazendo, e aí a gente cria essa cultura e tudo mais. Então, Rio Preto me acolheu muito bem, assim, se for para falar uma palavra, assim, acho que é um acolhimento, assim. E você, Mamed? Essa parte de acolher eu conheço bem, né? Porque eu morei em vários lugares, né? Morei em São Paulo, morei no Vale do Paraíba, em Caçapava. Fui para morar na Bahia, em Lauro de Freitas, que é colado com Salvador. Né? Morei em várias cidades, Cedral, agora Guapiaçu, Rio Preto. Mas Rio Preto é uma cidade muito carinhosa com as pessoas que vêm, né? Todo mundo que... Além de falar do calor de Rio Preto, né? Mas você pode ver que não afasta ninguém, por mais quente que você passa ali. Rio Preto você conquista muitos amigos, né? Negócio é difícil, Rio Preto mesmo, para você. Tanto é que uma vez eu conversei com uma pessoa que fazia franquias, e eu não sei se isso procede ou não, mas eu acreditei na ideia. Ele falou, Rio Preto é o lugar que mais tem franquia, porque se deu certo em Rio Preto, dá em qualquer lugar do país. Os caras me falaram isso. E eu comecei a reparar que realmente vem muita franquia para cá, vem, vai. Ele falou, se deu certo em Rio Preto, você vai em qualquer lugar. Então, Rio Preto realmente é acolhedor para tudo isso. E eu acho um barato, que Rio Preto é muito grande. Tem hora que eu tenho muitos amigos na Zona Norte. Falo, caramba, é longe, quase 40 minutos para me chegar na casa de um amigo meu lá na Zona Norte. Falo, olha o tamanho de Rio Preto. Está encostando no Mirassol, está encostando em todas as cidades vizinhas, né? Uhum. Só que eu acho muito legal que você está andando num shopping. E aí, Mamed? Opa, beleza. É uma cidade tão grande que em Ribeirão, tem um amigo meu que mora em Ribeirão, falou, Alex, eu vou para Rio Preto, eu vejo um conversando com o outro, né? E Ribeirão é uma cidade também interiorana, só que o pessoal é um pouco mais fechado, parece que não tem esse calor humano que tem Rio Preto, né? Então, tipo assim, eu vejo que eu amo Rio Preto por causa disso. Eu gosto muito disso. Você tá andando, o cara, ei, Mamed, eu tinha uma D20 vermelha, cheia de desenho de videogame, e eu passava, buzinava, não sei o que tá buzinando, tava me xingando alguma coisa, e aí, beleza? Então, eu gosto disso. Então, eu acho que as pessoas que vêm para Rio Preto sentem esse amor pelas pessoas, assim, são bairristas, tem hora que dá aquele negócio pessoal, é o meu bairro, aquele negócio, mas eu vejo assim que eles acolhem qualquer pessoa, né? E eu estudei aqui no Colégio São José. Eu também. Era um barato. Eu também. E eu lembro que eu vim no início de São Paulo e fizeram um bullying comigo, mas eu achava... Até o bullying parecia carinhoso, porque eu falava porta, carne, e os caras, vai lá aí, Mamed, como que é carne? Carne, não é carne, é carne. Então eu achava um barato isso, mas era um bullying agradável. Entendeu? Então eu tenho muito carinho por Rio Preto, estudei num colégio muito legal. E fiz muitas amizades, né? Então eu tenho esse carinho de um rapaz que era tímido, eu era muito tímido quando eu era jovem, né? E depois comecei a colecionar videogame,
tive esse sucesso, ser o maior colecionador de game do Brasil. E então o Rio Preto me deu esse respeito, né? Putz, onde eu vou, né? No Brasil inteiro, já fui para fora. A Alma Média, o maior colecionador de game do Brasil, está aqui, é lá de Rio Preto. Então sempre eu tento falar bem de Rio Preto, porque eu estou levando essa cidade junto comigo aonde é que eu for. Vou para Sevilha? Vou. E vou falar de Rio Preto bem. O carinho que me deu, eu quero dar esse mesmo carinho sempre para Rio Preto. Tá, show de bola. E como que as pessoas, né, encontram vocês aí nas redes sociais, Instagram, YouTube, como que... Eu vou seguir teu YouTube depois lá. Eu vi o Instagram já e agora eu vou seguir no YouTube também. Bom, o meu é Victor Manachini, é Chini, e qualquer uma das redes sociais, LinkedIn, Instagram e tudo mais. O Reset é reset.me, o site, para saber um pouquinho do que a gente faz. Ou Reset ME em todas as redes sociais também. Show. Vou também seguir, Vitor. E estou disponível aí para o que você precisar do Reset também, tá? Pô, Fique com à certeza. vontade com uma média aqui. Isso que é legal. Isso que é legal. A gente tem que sempre estar junto aí que você precisar. Conta comigo Tá também. bom? Daqui uns 3 meses não estarei, mas mesmo na Espanha a gente pode fazer qualquer tipo de parceria que precisar, estou à disposição. Eu gosto de inovação, gosto de inovar, gosto de sempre estar empreendendo em várias coisas. E quer ver uma média, colocar Alex uma média oficial, né? TikTok, Facebook, Instagram. Não ganho dinheiro com isso, é um hobby. Eu tenho outras empresas, eu trabalho no agronegócio, tenho seringueira, granja, pecuária. Nada a ver com videogame. O cara mexe com videogame, não vendo nada, não comercializo nada. Às vezes sou convidado para podcasts, entrevistas. É um hobby, né? Queria ganhar dinheiro, que a gente sabe o quanto que é o mercado, né, dos games, mas eu acho que tudo tem a hora certa, né? Eu não paro, eu sempre estou fazendo minhas coisinhas. E eu acho que quando Deus fala, Alex, agora você vai ganhar dinheiro com games. Amém, porque é uma coisa que eu amo. Mas se não é para ganhar agora, que me dê pelo menos isso. Amizade, alegria, sorriso. Isso não tem dinheiro que paga. Eu acho que a gente trabalha para se divertir, trabalha para ser feliz. Então, a felicidade é isso. Então, hoje, é isso que eu estou ganhando aqui hoje, né? Amigos novos, sorrisos. E eu sempre falo, se você ouvir algo gostoso, leva aquilo para sua vida. Eu ouvi aqui muitas coisas que eu vou levar para o resto da minha vida. Então, os videogames uma hora vai me dar dinheiro, mas durante 30 anos me deu muitas alegrias que o dinheiro nunca vão me pagar esses momentos. Então, videogames e os negócios aí que caminham juntos, mas um dia ainda eu quero montar meu museu. Então, cara, e fazendo uma conexão rápida com o que o Mamed falou, e eu acho que isso está muito dentro, assim, que é um valor imensurável, e isso que vocês estão fazendo também para Rio Preto, para a região, valorizando e tudo mais, eu acho que faz muito sentido. Que a Singularity University, uma das coisas que ela fala é dessa visão de... Eu sou membro da Singularity, a gente fala sobre essa visão de o que é ser um novo bilionário. E um novo bilionário não é aquele que tem 1 milhão na conta, é aquele que impacta 1 bilhão de pessoas. E o que é louco é que automaticamente, se você consegue impactar a vida de 1 bilhão de pessoas, você vai ser muito próspero também, né? E aí a vida ela é baseada em conexões. Então, tipo, pô, o dinheiro que você, entre aspas, não ganhou, cara, ele tá todo depositado no prazer, na conexão entre as pessoas, né? De poder ter essa troca e tudo mais. Então, acho que isso aí é uma... Dentro dos negócios a gente fala de valuation, né? Pô, qual é o valuation disso? O teu é muito maior. Muito bom. Gente, acho que o nosso primeiro episódio não podia ser melhor do que Nossa, esse. foi sensacional, Foi gente. um papo muito bom, foi um papo muito gostoso. Mas fica que vai ter bolo. Tem bolo. Hoje é aniversário de Rio Preto, 170 anos. Nós vamos comer um pedaço de bolo para comemorar esse aniversário que a cidade merece muito, né? Sim. E agradecer vocês por estarem aqui. Pô, Acho que foi um bate-papo muito legal. O Fabinho, nosso contra-regra, vai trazer aqui o bolo. Aí, ó. Isso, traz os... Luciana Trevisan, muito obrigado pelo bolo. Sigam lá no Instagram, Luciana Trevisan. Ela que fez esse bolo pra gente. Fiquem à vontade. Aí, ó. Um bolo super caprichado. Obrigado, especialmente aqui pro Rio Preto Cast. Mesmo. Tá uma delícia. Lei, nos vemos semana que vem, né? semana que vem. Aê! Obrigado aí. É isso aí. Ó, quase que você já Eu não vou ter bolo porque depois vão ficar sabendo. Não, eu vou comer depois. Contamos depois, né? Dos bastidores a gente conta uma história que rolou aqui. Mas, gente, você aí que nos ouviu, nos assistiu, muito obrigado por acreditar nesse projeto junto com a gente. É com muito amor, muita alegria, como a gente disse no episódio de estreia, que a gente tá aqui para trazer isso, para trazer informação, para trazer histórias.
tudo para que a gente conheça também um pouco mais de Rio Preto, né, Aldão? E Rio Preto tem muita história. Nossa, muito. A gente demais. já gravou alguns episódios que vão ao ar todos os sábados. Rio Preto tem muita história, muita inovação, muito empreendedor de sucesso, muita gente que está começando e que a gente tem certeza que vai trazer muitos frutos para a cidade, né? Com certeza. Então, pessoal, obrigado aí, já sabem, né? Rio Preto Cast no YouTube, Instagram, Spotify, Deezer e Amazon Music. Então não tem como você não conseguir a E gente. TikTok, porque a gente é muito moderno. Verdade. A gente TikTok. é muito moderno. Tem TikTok também, Tem gente. TikTok também. Beleza, gente? Muito obrigado e até sábado que vem. Valeu! Tchau!